A família sabe o quanto é desesperador a angústia de tentar encontrar o seu familiar que está desaparecido há dias, semanas, meses ou anos. Tem gente que desapareceu há décadas e ninguém sabe o paradeiro, ninguém sabe para onde foi, o que aconteceu. Eu mesmo tenho um tio que, desde que eu sou criança, que ele sumiu e até hoje nunca disse que não tinha ninguém, lembrei agora. Tio Luiz desapareceu e ninguém sabe até hoje onde foi parar, o que aconteceu. Eu tinha uns 12, 13 anos na época quando isso aconteceu. Até hoje, né? A mãe dele morreu, que era minha avó, morreu e ficou. Ninguém mais procurou, ninguém sabe, foi o paradeiro. Mas tem um projeto interessante que é um projeto de coleta de DNA em familiares de pessoas desaparecidas. Esse projeto começou no ano passado, que coleta o DNA das pessoas desaparecidas e coloca no banco de dados. Mas para falar sobre isso, eu vou conversar com Francisco Caldas, que ele é formado em odontologia, especialista em odontologia legal e é perito odonto legal do DPT Bahia. Seja bem-vindo, Francisco. Tudo bem, meu irmão? Obrigado, Ciro, pelo convite. Agradecer também ao jornalista Roberto Melo pelo primeiro contato, pelo apoio que ele forneceu a gente lá no DPT. Foi o Roberto que me indicou. Disse, pai, fale com ele que é bom o projeto, é interessante. Isso. Agradecer a você também e mandar um bom dia a todos os ouvintes. Esse projeto, ele tem o objetivo de fazer uma ligação entre os familiares de pessoas que desapareceram e os corpos que dão entrada de forma rotineira no IML, não só de Valença, mas em todo o Brasil. Corpos que dão entrada com a identidade ignorada, que não há nenhum familiar que vai ao IML reclamar aquele corpo. Então, esse projeto visa, de um lado, coletar o material genético, o DNA de familiares de pessoas desaparecidas e comparar esse material com a amostra biológica desses corpos que dão entrada no IML como ignorados. Eles são, na linguagem popular, o pessoal chama de... vai ser enterrado como indigente, Exatamente, né? Falam assim. Exatamente. E ninguém sabe quem é, nem onde é, ou cova rasa, né? Que chama também. Então, foi enterrado como indigente ali, você assustou. Foi aqui uma tomada, relaxa. O estúdio ao vivo. Caiu um negócio aqui. Calma, ele não foi tiro não, ali. Relaxa. É verdade. Mas, então, isso acontece rotineiramente, né? A gente vê, tem X meses o corpo lá no Nina, né? Que fica também Nina Rodrigues, um DPT da Bahia todo, ninguém sabe quem é. E exatamente. Então, esse projeto é um projeto nacional, né? Que, a partir de uma lei, a Lei 13.812 de 2019, que cria um grande banco de dados nacional e participam todos os entes federativos do Brasil, inclusive o Distrito Federal, e o papel de cada estado dentro desse projeto é alimentar esse banco de dados nacional com essas informações de perfis genéticos e essa busca vai ser feita em todo o país. Então, por exemplo, se uma pessoa que desapareceu aqui em Valença, por algum motivo apareceu como um corpo indigente, ignorado, lá no Rio de Janeiro, esses perfis genéticos vão ser comparados e vai ser possível fazer a identificação dessa pessoa. Agora, quem deve, né, fazer esse cadastro? Quem são as pessoas? Qualquer pessoa pode colocar seu DNA nesse banco de dados? Não. Como é que funciona isso? O banco de dados é feito para o familiar de pessoas desaparecidas. Então, a gente tem uma ordem de prioridade. A prioridade é sempre parentes de linha direta. Então, pai e mãe. Se houver disponibilidade de os dois, é até melhor. Caso não possa ir pai e mãe, pai ou mãe, um ou outro, filhos e, por último, irmãos, por conta da questão de afinidade biológica do DNA. E que tem alguém desaparecido na família. Exatamente. Né? De preferência. Agora, como é que é feita essa coleta? É sangue? É cabelo? Como é que faz isso, Francisco? Essa coleta é feita a partir de células da mucosa bucal. A gente passa uma esponja na boca. É um método totalmente indolor, bem simples, bem rápido também. Lembrando que a pessoa que tem uma situação de algum familiar desaparecido não deve se dirigir prontamente ao departamento de polícia técnica. Sim, deve isso primeiro importante. ir na delegacia,
se já tiver um boletim de ocorrência aberto, vai ser emitida uma guia de exame pericial e só a partir dessa guia, com a pessoa com essa guia em mãos, que deve se dirigir ao departamento. Então não é sair hoje, ouvi o Francisco falar na rádio, vou lá na delegacia agora, direto para fazer essa coleta e botar minha saliva lá, como ele pensa, né? Vamos dizer, botar a sua amostra de células da boca para o banco de dados para ver se encontra. Então, tem todo um processo. Isso. Primeiro vai na delegacia, se já tiver boletim de ocorrência aberto, vai ser emitida essa guia. Se não tiver o boletim de ocorrência aberto, vai ter que primeiro abrir um boletim de ocorrência para poder depois ser emitida a guia, e a pessoa, a partir daí, eu sugiro, antes de se deslocar, primeiro dar uma ligada pro departamento para fazer um agendamento, ou se for possível a gente fazer um pronto atendimento. Pela internet dá para fazer também? Não, pelo telefone. Só pelo telefone. Agora, essa busca, esse cadastro, tem algum limite? Por exemplo, tem pessoas que têm gente desaparecida há 10 anos, ou pessoas que têm gente desaparecida há um mês. Tem algum critério para isso, ou qualquer pessoa que tenha familiares desaparecidos pode? Qualquer pessoa, porque a gente vem ao longo dos anos fazendo a coleta de material genético desses corpos que vem dando entrada como ignorado no Departamento de Polícia Técnica. Então isso já é uma prática, uma rotina nossa há muitos anos. Então a pessoa que tem um familiar desaparecido há 15, 20 anos, certamente temos amostra desse material para poder alimentar o banco de dados e poder fazer a comparação desses perfis genéticos. Então, quando a pessoa coloca seus dados lá, seu DNA, lá no banco de dados da Polícia Civil, é a Polícia Civil mesmo, né? É Polícia Técnica. Polícia Técnica. Quando coloca seus dados no banco de dados, pode ser que imediatamente ela, um mês, uma semana depois, encontre compatibilidade com alguém que foi encontrado há anos atrás em algum lugar do Brasil. Exatamente. Interessante. E isso é para todas as cidades do Brasil? Todos os institutos médicos legais e todas as secretarias de segurança pública do Brasil fazem parte desse projeto. O objetivo é criar uma rede integrada mesmo, a nível nacional, para criar realmente um grande banco de dados de perfis genéticos. Eu estou conversando com o Francisco Caldas, ele é odontólogo, especialista em odontologia legal e perito odonto legal do DPT Bahia, e a gente está falando sobre o projeto Coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Se você tem familiar desaparecido há alguns anos ou meses e não fez isso ainda, ele já disse aqui um primeiro passo, que é registrar um boletim de ocorrência. Isso é importantíssimo, certamente já registrou algum familiar. E depois buscar o DPT, mas principalmente ligar antes para se informar direitinho, para agendar, para não ficar todo mundo de uma vez só, para colocar a sua amostra de DNA no banco de dados, caso o seu familiar apareça em algum lugar, se esteja em situação de que já tenha falecido. Só falecido que vai ser comparado? Não, é assim, são dois polos, né? Então, a gente tem as amostras biológicas de familiares de pessoas desaparecidas, as amostras biológicas dos corpos que deram entrada como ignoradas, e num segundo momento nós vamos também fazer a coleta de material dentro daqueles que a gente chama de desaparecidos vivos, né? São pessoas que estão vivas, mas não sabem, não tem documento, por algum motivo elas não sabem quem são, né? Como, por exemplo, pessoas acamadas, com problema de questões psicológicas, moradores de rua, sem documentação, entendeu? Tem muita gente em hospitais que dão entrada e ficam lá, ninguém sabe quem é, ele não lembra de nada. Exatamente. Esse também pode entrar no banco de dados, né? Também. Então, se tiver também alguém que tenha conhecimento de pessoas nessa situação, pode também entrar em contato com o Departamento de Polícia Técnica para a gente fazer a coleta desse material genético também. Agora, Francisco, você tá falando aqui como Valença, essa regional. A gente sabe que o Brasil é gigantesco, a Bahia, inclusive, imensa. Tem diversas cidades pequenas que mal têm delegacia, muitas vezes. Neste caso, apesar de ser para todo o país, como é que vai funcionar essa busca para esse cadastro nesses lugares difíceis desse país gigantesco que é o nosso? Nem todas as cidades têm Instituto Médico Legal, mas ela tem uma cobertura de algum Instituto Médico Legal. Então, por exemplo,
O Instituto Médico Legal de Valença, ela abrange 14 cidades da região do Baixo Sul, entendeu? Então, não necessariamente tem um Instituto Médico Legal nessas cidades menores, mas tem uma abrangência do Instituto Médico Legal de Valença para essas cidades, entendeu? Então, eu aconselho, caso tenha alguma dificuldade em procurar uma delegacia no seu município, vá numa delegacia mais próxima, numa cidade vizinha, que eles vão te orientar e vão te encaminhar para o Instituto Médico Legal de referência da região. Todas as delegacias, elas estão de fato com conhecimento a respeito disso para orientar de forma correta essas pessoas, Francisco? Estão com conhecimento e caso haja qualquer dúvida, eles entram em contato com o departamento de polícia técnica e a gente passa maiores informações. Qual é o número do departamento? Está aí? Você tem anotado Tenho, aí? sim. Porque eu não vou dizer todo, mas a gente sabe que gente é sempre gente. Em alguns momentos as pessoas podem procurar uma unidade para uma informação e simplesmente ser ignorado. Dizer, isso aqui não faz aqui não, isso é bobagem, BBB. A gente sabe que essa coisa acontece. Né? Independente, eu não estou dizendo a instituição, estou dizendo pessoas, seja numa delegacia, seja num hospital, seja numa empresa. Né? Em qualquer situação, tem pessoas que simplesmente elas não querem saber do que tem de novo, ou elas tratam as pessoas com uma certa indiferença. Então é importante ter um telefone, caso isso aconteça, a pessoa entrar em contato. Qual o telefone? O telefone é o 3641-8745. 3641-8745 é o DPT de Valença. Isso. O que a pessoa vai dizer quando ela ligar para esse número? Ela vai falar o quê? A pessoa vai perguntar a respeito desse projeto e vai ter todas as informações referentes ao dia de comparecimento, a logística a gente vai orientar em relação se a pessoa já tem a guia de exame pericial, se não tiver a gente vai orientar como a pessoa vai poder fazer a emissão dessa guia junto à delegacia, entendeu? Então a pessoa pode dizer, é que eu quero fazer o cadastro do DNA. Isso. Eu quero fazer o cadastro no banco de dados, ou do DNA, o cadastro da saliva. Exatamente. Qualquer coisa assim dentro da linguagem que ela atenda, Exatamente. Ela pode dizer isso e aí vai ser orientado passo a passo. Exatamente. Existe algum critério para fazer essa coleta? Tipo, a pessoa não pode escovar dente, não pode beber bebida alcoólica, ou em qualquer momento pode chegar lá e fazer a coleta? Não, em qualquer momento pode fazer a coleta. A coleta é feita, como eu te falei, de forma totalmente indolor. A gente passa uma esponja na mucosa oral. É tipo uma escovinha, né? Pequenininha, né? Isso, a gente coleta, passa aquelas células para um cartão específico, cartão FTA, que vai ser arquivado e a partir dali a gente vai encaminhar essa amostra para o Laboratório Central de Polícia Técnica, que fica em Salvador. E aí vai para banco de dados que é digital, fica parecendo CSI. O cara joga lá o DNA, plim, plim, né? É CSI, tem outro, como é o nome aquele? Você assiste? Lei e Ordem, né? Lei e Ordem, né? Enfim, aquela polícia americana, né? Joga lá. A partir dessa amostra vai ser extraído um perfil genético daquela pessoa e esse perfil genético vai ser inserido no banco de dados e vai ficar disponível e o próprio sistema, de forma automatizada, vai tentar fazer cruzamentos com outras amostras que foram incorporadas ao longo do tempo e no todo o território nacional. Que maravilha, viu? Que excelente iniciativa da Polícia Técnica, do Governo do Estado, do Governo Federal, né, que é a união de todos, justamente para tentar encontrar essas pessoas desaparecidas. E uma coisa também importante a deixar claro é que quando a pessoa fornecer o material genético para esse fim, o material dela só pode ser usado para esse fim. Então, não pode ser usado para identificação criminal. É só para esse fim de busca de pessoas desaparecidas. Exatamente. Ou seja, brincando um pouco a situação, não pode esposa ciumenta procurar marido desaparecido por um dia. Né? Ele saiu de noite e até agora não voltou, doutor. Quero encontrar onde é que ele estava. Ou então voltou, ele quer encontrar. Essa questão de desaparecido, Francisco, a partir de que momento uma pessoa é considerada desaparecida? Quantas horas depois? Para a gente, para o banco de perfis genéticos, a gente pede para as pessoas esperarem um período um pouco maior em relação à questão daquelas 48 horas. Sim. Que se diz de forma corriqueira. Por quê? Porque muitas vezes, depois de 3, 4, 5 dias, 10 dias, a pessoa pode reaparecer. Entendeu? Então,
a gente pede que os familiares esperem assim pelo menos uns 15, 20 dias para a gente realmente procurar para poder fazer a inserção do banco de dados Nessa questão do banco de dados genéticos. Nessa questão do banco de dados Mas o desaparecimento pode ser imediato assim que você deu falta, né? Principalmente se for criança, é imediato, né? Exatamente. Criança, você não vai esperar, cadê? Sumiu. Exatamente. Uns 5 minutos, polícia. Eu digo em relação ao banco de perfis genéticos. Ontem aconteceu um negócio curioso, rapaz, que eu fico dizendo como as coisas acontecem e a gente às vezes nem percebe. Você viu aquela, não sei se você chegou a ver uma imagem do banco, que no Bradesco, uma criança entrou naquele guarda-volumes que fica na entrada do banco e trancou aquilo ali. Aquilo ali só abre com a senha. Estava aberto, a mãe no caixa, a criança entrou e trancou. E teve que ir a segurança com a polícia arrombar com o pé de cabo para tirar dali. E eu estava dizendo à minha esposa, olha só que coisa, que situação. Você está num lugar desse, ninguém viu a criança entrar ali. Quando se deu conta, cadê a criança? Vai procurar a cidade toda e não ia achar. É verdade. Então, só ia achar quando morresse ali dentro, asfixiada. Então, às vezes, a gente se perde, as crianças principalmente, somem sem que você nem se dê conta. Portanto, é muito importante você saber o cuidado e a atenção permanente. Eu, meu neto, quando estou na rua, não largo ele nem a pau. Ah, eu vou andando aqui, nada, é carregado, segura aqui. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E a gente sabe muito bem o desespero que é uma pessoa ter um familiar desaparecido. Eu não sei, eu não posso afirmar se é mais desesperador você ter um familiar desaparecido do que saber que já morreu. Porque a dúvida é um troço terrível, né? A questão da pessoa, quando realmente tem um corpo ali, um falecimento, e a pessoa consegue fazer um velório, um sepultamento, a pessoa consegue, do ponto de vista psicológico, né, iniciar e fazer um processo de luto ali. É verdade. Agora, quando você tem um desaparecido na família, é uma questão ambígua, né? Porque angústia, né? Você não sabe se a pessoa está morta. Verdade. Então, do ponto de vista de saúde mental e desgaste emocional, eu acho que é muito complicado. Rapaz, esse negócio de desgaste emocional, uma vez, Francisco, a gente foi pro Carnaval de Salvador. Aí foi, olha que loucura, eu, minha esposa, minha filha, meu cunhado, que é policial militar, cunhado de minha esposa, policial militar, e a minha cunhada. E minha filha, Gabriela, tinha o quê, Manela? 16 anos. 16 anos de idade. Você sabe que Carnaval de Salvador, andar de carro é impossível. Chegamos ali perto do farol da Barra, farol do Barro Avenida Centenário. Avenida Centenário, pegou o mototáxi. Cada um montou no mototáxi. Mas, rapaz, a minha filha sumiu. Ê, desespero. Olha, eu fiquei doido. Sabe o que é doido? Porque o mototáxi... Hein? Sumiu eu e ela, né? Pois é, minha filha e minha esposa. Aí, ao invés de ele parar todo mundo no mesmo lugar, o mototáxi cada um foi parando num canto. Imagina, Avenida Centenário, no Carnaval, é uma loucura. Eu e o cunhado procura daqui, procura dali, vai a polícia. E uma agonia. Durou mais ou menos umas 2 horas essa consumição. Mas para mim foi uma eternidade. Acabou a festa. Eu quis voltar para casa cansado, exausto mentalmente. Porque você não sabe, é o que você está dizendo. Você não sabe se sofreu um acidente, se foi sequestrada, se foi estuprado, se morreu no caminho, se está bem. É uma dúvida. Exatamente. Gigante. Essa dúvida que consome a questão psicológica. Então, tá aí, conversei com o Francisco Caldas, ele da área DPT, perito odonto legal, com esse projeto excelente. Tem algo mais que eu não perguntei aqui, se você quiser acrescentar, fique à vontade, tá? Eu acho que já esclareceu bastante, né? Como é que funciona, para onde vai, como procurar e tal. Então, você que tem familiares desaparecidos, certamente já tem boletim de ocorrência, né? Prioridade é parentesco de primeiro grau, né? Pai e mãe. Irmão pode também, né? A prioridade é pai e mãe. Se tiver os dois disponíveis, os dois se dirigem ao departamento. Caso não tenha os dois, um ou outro, pai ou mãe, depois filhos e por último irmãos. E irmãos se forem do mesmo pai e da mesma mãe. Esposa, se o desaparecido não tem mais familiar nenhum, ela também vai poder, né? Mas a hora que não tem DNA dela. Exatamente. Então ela tem um boletim, ela tem que arranjar um parente e levar até a delegacia. Exatamente, um parente de primeiro grau. Isso é interessante. A pessoa, meu marido está desaparecido há 10 anos, então, ou esposa, enfim. Então, nesse caso, precisa arrumar um parente próximo, de primeiro grau de preferência, ou mais de um. Exatamente. Para levar até lá. Se não tiver, pode ser tio, tia, não. Não pode. Não é recomendado que seja tio, tia, primo, sobrinho, porque não tem uma afinidade genética tão elevada. Então, mesmo que a gente insira
o perfil genético dessas pessoas no banco de dados pode dar como inconclusivo e não chegar a lugar nenhum, né? Não chegar a lugar nenhum. Então tá ótima a informação. Sim. Uma coisa só que eu gostaria de completar é o seguinte: caso a pessoa que forneça um material genético, a gente conseguir encontrar alguma compatibilidade no banco de perfis genéticos, vai ser emitido um laudo pericial demonstrando a identificação, e a pessoa que doou o material, o parente de primeiro grau, vai ser imediatamente contactada para tomar as providências. Maravilha. Excelente. É a tecnologia a favor da segurança pública e tirar as dúvidas também das pessoas e resolver problemas, né? Usar a tecnologia ao favor da sociedade. E que bom que a polícia técnica, a polícia agora tem essa tecnologia. Agora essa tecnologia já é usada também para buscar criminosos, né? Então você falou que nesse caso esse banco de dados não vai ser para comparar isso, mas tem tecnologia para isso também. Já né? existe um banco de dados criminal, né? Onde presos por crimes hediondos tem sido feito coleta nas penitenciárias, inclusive já foi feito aqui em Valência também a coleta. Uhum. Estupro, pedofilia, assassinato, homicídio, todo um rol de crimes que a lei abrange. Não são todos os presos, mas já foi feito a coleta. Inclusive, na semana passada a gente já fizemos coletas também em Salvador, então é um trabalho que tem sido feito de forma constante. Interessante. Mas esses bancos de dados não se comunicam. Então, o banco de dados criminal não se comunica com o banco de dados de identificação. De desaparecidos. Então, não pode a pessoa que forneceu o DNA para um fim ser usado para outro. Para outro, exatamente. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, um bom dia para você e parabéns pelo trabalho. É um trabalho não é fácil, é um desafio gigantesco, porque num universo de milhares e milhões de pessoas, fazer esse cadastro leva um tempo, mas é importante que tenha isso e que a gente saiba como é que faz o passo a passo. Qualquer dúvida que tiver, qualquer necessidade que tiver, na verdade, pode nos procurar, e qualquer dúvida que a gente tiver, a gente vai procurar também, viu? Vai te abusar. Obrigado, viu? Eu agradeço o espaço aí da rádio, por sua disponibilidade também. E um bom dia a todos. Bom dia. Valeu! Conversei com Francisco Caldas, ele é especialista em odontologia legal e perito odonto legal do DPT Bahia, falando do projeto de coleta de DNA em familiares de pessoas desaparecidas. Esse projeto que começou em junho do ano passado pelo DPT, começou a fazer essa coleta dos familiares de pessoas desaparecidas e está incluindo os perfis genéticos no banco de perfis para comparar com amostras de ossadas que não foram identificadas pelos MLs e corpos que deram entrada que até hoje não foram identificados devidamente, não sabe quem são os parentes, de onde quem foi. Isso é importantíssimo, como ele disse, para colocar um ponto final na história, porque a história em aberta é horrível, né? Faleceu, pronto, agora temos um ponto final, a história finalizou aqui, já sabe que faleceu, já sabe onde está, dá até um sepultamento digno, né? Fazer a transição com dignidade, não como se fosse uma pessoa que ninguém sabe quem é, enterrado sem nome, né? Só com um código de identificação. Isso é terrível. Eu vou chamar Isaías